meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. O movimento de qualquer veículo está associado ao trabalho do motor. Quando ligado, o carro começa a se mover imediatamente, se não houver uma embreagem no projeto. Esse elemento regula o fluxo de energia do motor para a transmissão e as rodas, o que evita que o carro de um solavanco repentino. Ao parar, a mesma etapa de desligamento do motor é executada. Um efeito semelhante obtido por meio do atrito, no qual o disco de embreagem está envolvido. Ao contrário das rodas, o motor gira continuamente após a partida, e por isso que ele precisa ser coordenado de forma suave. Funções da embreagem. Nos veículos, há sempre um sistema que transmite o torque do motor por meio da forca de atrito gerada. Ele elimina as vibrações de torção e protege os mecanismos contra a sobrecarga. Sob controle, o motor e a caixa de câmbio, são conectados. Ou sua separação. Como resultado, na partida é suave e sem nenhuma brusquidão, as engrenagens da transmissão se movem suavemente de uma marcha para outra ao mudar de velocidade. Conclusão: essa é uma parte importante da transmissão, localizada entre o motor e a caixa de câmbio, Observação. Nos veículos sobre esteiras, a tratores, veículos blindados de transporte de pessoal, há uma embreagem de fricção. O nome abreviado é fricção. Projeto e princípio de operação da embreagem. O funcionamento baseia-se na interação de discos firmemente pressionados. O mecanismo do carro tem dois eixos, e um gira a partir do motor e o outro faz o sistema que aciona as rodas em movimento funcionar. Quando o motorista para de pressionar o pedal da embreagem, à extrema esquerda, as molas conectam os discos. Em um veículo com transmissão manual, a MCC, a forca é transmitida por um atuador, alavanca, cabo. Como resultado, os eixos giram na mesma velocidade. Importante, o acionamento também hidráulico, eletro e pneumo-hidráulico por tipo. Quando o pedal da embreagem é pressionado, os discos da embreagem se separam e formam uma folga. Ocorre a desconexão, as velocidades de rotação dos elementos do sistema se tornam diferentes em valor. Mas, ao soltar a alavanca, removendo o pé esquerdo, os discos mestre e acionado são conectados. Além disso, o veículo é equipado com um pedal do meio, o freio. Ele foi projetado para reduzir a velocidade. Para dar a partida, a embreagem e o acelerador são engatados, a alavanca mais à direita, por meio da qual o carro começa a andar. A embreagem no transporte com transmissão manual e composta de peças em disco de acionamento, volante do motor, disco acionado, cesta. Ou placa de pressão da embreagem, rolamento de liberação, embreagem para liberação da embreagem, garfo, acionamento da embreagem. O disco acionado tem pastilhas de fricção em ambos os lados para fricção. Um amortecedor de mola está embutido em sua carcaça para amortecer as irregularidades durante a operação do motor. A mola com o disco de pressão, quando atua sobre o disco acionado, e uma unidade, chamada de cesto. Importante, a embreagem é um dispositivo no carro que pode ser hidrodinâmico, eletromagnético em relação ao controle e de design complicado. O funcionamento é baseado na geração e transmissão de forca de atrito. Há dois estados, engatado ou desengatado, sendo que durante o período mais longo o disco é pressionado contra o volante do motor. Para desengatar a embreagem, o pedal da embreagem deve ser pressionado. Ele é conectado ao garfo por um acionamento mecânico da embreagem ou por seu tipo hidráulico, com uma embreagem hidráulica, que esta. Presente no carro com controle automático e semiautomático. O rolamento de liberação se move e pressiona as lâminas da mola do diafragma. A ação dessa última sobre a placa de pressão do mecanismo de embreagem é interrompida, e a placa acionada também é liberada. A mola do diafragma, após a ação do rolamento de liberação, predetermina a desconexão do motor da transmissão. O motor se reconectará a ela quando o motorista soltar o pedal da embreagem, definindo a marcha desejada. Tipos de embreagem. São produzidos vários modelos de embreagem. Eles se distinguem pelo número de discos acionados em um, dois ou mais. Os tipos de embreagem correspondem a um ou outro ambiente de trabalho, a atrito com e sem líquido. As embreagens secas de disco único são mais comuns. Há também uma diferença nas variedades de atuadores em tipo mecânico e hidráulico. Ou seja,
o sistema é acionado por líquido ou por pressão. O dispositivo de embreagem é classificado pelo tipo de construção em fricção, mecânica, atuando por fricção, embreagem automotiva hidráulica, que atua por fluxo de fluido, e eletromagnética, operada por um campo magnético. O primeiro tipo e o mais popular, mas também diferenciado, em disco simples, embreagem com amortecimento ou de disco duplo, embreagem de vários discos. Muitas variações foram inventadas, diferindo no design, mas funcionando com base em um único princípio. Tipos secos e úmidos. As embreagens são produzidas em uma variedade de embreagens, que fornecem o processo com atrito seco ou com o trabalho dos discos no líquido. A variedade de disco único do primeiro tipo inclui volante do motor, cárter da embreagem, a placa principal ou de pressão da embreagem, disco acionado, mola do diafragma, rolamento de liberação da embreagem de liberação, garfo. Considerando que está incluído no conjunto dessa embreagem, há dois discos adjacentes, sendo que o principal e a cesta. Há um sistema de acionamento e um rolamento de liberação. O eixo primário da caixa de câmbio entra no acoplamento estriado no meio do disco acionado. A embreagem seca e eficiente não exige custos significativos de produção. O motor e a caixa de engrenagem são rigidamente acoplados. Uma embreagem úmida e um atrito suave em um banho de óleo, e o torque produzido e maior em valor. O fluido circulante contribui para a eficiência do resfriamento. Tipos de embreagem de disco duplo e múltiplo. A versão de disco duplo está disponível para veículos com um motor potente. Nesse projeto, a vida útil é ampliada por meio de dois discos acionados com um espaçador entre eles. Isso resulta em 4 superfícies de atrito. O sistema multidisco inclui mais de 3 discos, projetados para aumentar a área de contato. O torque transmitido por uma forca de embreagem significativa. Como observação adicional: dupla massa, amortecimento e outros nomes do volante de disco duplo. Embreagem assistida pneumaticamente. Esse tipo de projeto é usado no transporte de cargas. O dispositivo e o princípio de operação servem para reduzir a forca de pressão sobre o pedal da embreagem quando ela é desengatada. O amplificador pneumático faz parte do acionamento. Ele consiste em um compartimento com uma unidade de controle e um elemento de potência que consiste em pistões hidráulicos e pneumáticos em uma haste. A embreagem funciona da seguinte forma. Quando o pedal é pressionado, ele é desengatado como resultado dos processos pneumáticos dos dois pistões que atuam no garfo de desengate. Quando liberado, a pressão dentro do sistema é perdida e os pistões retornam à posição inicial. Isso resulta na ativação com o excesso de ar escapando para o exterior. Isso produz o efeito de uma ação suave do pedal da embreagem. Os pistões são selecionados para garantir esse efeito. Características das embreagens de cerâmica e cerâmica metal. O material dos elementos de construção determina a eficiência dos mecanismos e sua vida útil. Suas características são particularmente importantes em cargas finais. É necessário garantir que os discos sejam encaixados corretamente. Seus revestimentos, de acordo com a composição padrão, são uma mistura prensada de fibras de vidro, metal com borracha e resinas. Essa embreagem funciona no carro devido ao atrito. A cerâmica e a metalocerâmica podem suportar cargas muito acima do normal. E usada uma combinação com Kevlar, uma fibra sintética forte. As peças que cobrem os dois lados do disco de acionamento da embreagem automotiva são construídas para suportar altas temperaturas de até 400 graus Celsius. A cerâmica metálica e menos sujeita a desgaste pode ser aquecida a até 600 graus Celsius, mantendo suas qualidades de funcionamento. Esse tipo de dispositivo é característico de carros esportivos de alta potência. Como evitar problemas? As condições em que o veículo é usado e o comportamento de direção característico determinam a vida útil da embreagem. A embreagem tem uma vida útil considerável. Em média, isso ocorre entre 100 mil e 150 mil quilômetros. O desgaste das superfícies ocorre devido ao contato dos discos. Como resultado, a substituição é necessária. Para preservar os recursos da embreagem, é recomendável seguir algumas regras e monitorar o ajuste. Não sobrecarregue as peças por meio de reboque prolongado na lama, partidas repentinas, mudanças de marcha inadequadas, etc. Aceite com cautela as solicitações para rebocar outro veículo e leve em conta a condição da estrutura e a relação de peso. Por exemplo, o disco acionado da embreagem de um carro é uma unidade robusta que pode suportar cargas pesadas. Ele também compensar os danos se um motorista inexperiente estiver ao volante. Mas a operação sistemática e descuidada leva ao desgaste. Às vezes, o mecanismo da embreagem é danificado devido a falhas de fabricação.
Porém, na maioria das vezes, os problemas que surgem prematuramente são culpa do motorista. Operação correta da embreagem. Ao estudar o sistema, o desgaste pode ser evitado. O sistema de contato de disco em questão deve estar sempre engatado. O pedal é usado apenas para dar a partida no carro e ao trocar a marcha. E também é necessário pressionar a embreagem em uma parada completa. Pressioná-la até a metade causará a queima dos discos, portanto, a parada deve ser feita sem demora. É necessário pressionar o pedal mais à esquerda e soltá-lo suavemente. E permitida uma pequena pausa entre essas ações. A partida começa na primeira marcha. Tenha cuidado ao manobrar e reduzir a velocidade. Verificação da embreagem. Se não houver outros sons ao tentar encontrar o problema, isso significa que o problema está oculto em outra coisa. Ruídos na marcha lenta que desaparecem quando a alavanca mais à esquerda é pressionada podem indicar um contato defeituoso entre as peças. Ao testar, as seguintes etapas devem ser seguidas: ligar o motor, colocar o carro no freio de mão, mudar para a marcha neutra. É necessário determinar se um zumbido é produzido quando o motor está em marcha lenta. O pedal não está pressionado. O ruído indica mau funcionamento da transmissão. Para verificar isso, comece a pressionar a alavanca mais à esquerda em marcha neutra. O ruído de moagem sugere um mau funcionamento do rolamento ou do garfo de liberação. Nenhum ruído indica normalidade. A alavanca esquerda é empurrada até o limite com o pé. Se houver um ruído de rangido, o problema está na bucha ou no rolamento de controle. O que causa o mau funcionamento? As falhas de funcionamento geralmente não ocorrem acidentalmente, mas são causadas por processos de desgaste. O sistema começa a deslizar. As superfícies de trabalho do volante e da cesta ficam desgastadas. A unidade pode queimar em caso de sobrecarga ou uso inadequado. A causa é um longo balanço em condições off-road, partidas abruptas com uma forte pressão no pedal do acelerador. Simplificando, os problemas de funcionamento podem ser descritos em 3 categorias: em falta de ligação, desligamento e aparecimento de vibrações. Mau funcionamento comum e seus sinais. Os problemas a seguir são observados com mais frequência em desengate incompleto a conduz na embreagem. Os discos não se desengatam completamente com o pedal. Ao trocar as marchas, a trituração e moagem das hastes do sincronizador. Não há desengate completo do motor. O problema oposto e o deslizamento, o engate incompleto. As superfícies se encaixam frouxamente, com deslizamento. E possível sentir o odor da queima dos revestimentos fracionários. A intenção de aumentar drasticamente a velocidade causa apenas um aumento nas rotacois do virabrequim. A potência do motor para as rodas é transferida parcialmente, o processo termina com um desgaste significativo das superfícies e a aceleração do transporte é impossível. Ao ligar e desligar o mecanismo, também há vibrações e sons estranhos. Exemplos atípicos de mau funcionamento da embreagem. Na prática, às vezes ocorrem falhas fora do padrão. Os exemplos a seguir ocorrem: o sistema começou a travar algum tempo depois de comprar um carro usado. Em seguida, o carro parou de se mover de um lugar. O mecanismo foi desmontado na estação de serviço. O disco de acionamento estava em boas condições. Ele deveria ter sido substituído na véspera da venda do veículo. Especialmente porque as outras superfícies de trabalho estavam muito danificadas. O novo disco estava parcialmente em contato com elas, ao longo de 2 tiras finas. Praticamente não houve transmissão de torque. O proprietário anterior deveria ter substituído totalmente o conjunto, mas não o fez. A instalação de um disco barato corrigiu temporariamente a função, permitindo que o veículo fosse vendido com segurança. Um exemplo semelhante também apresentava deslizamento grave. Na autopsia, não havia sinais de que o recurso havia se esgotado. Descobriu-se que o óleo do motor havia penetrado em seu interior. Havia gotas dele embaixo do carro. O retentor de óleo havia perdido sua vedação. O proprietário demorou a desmontar a caixa de câmbio por causa do alto preço do procedimento. Mas o tempo foi perdido. Ele teve de pagar pela substituição do retentor de óleo com vazamento, bem como do disco acionado. A situação mais atípica: uma vez foram ouvidos sons estranhos vindos do controle durante a troca de marchas, com a intenção de soltar o pedal esquerdo. O carro foi rebocado até a estação de serviço. Durante a desmontagem, constatamos a presença de rotação do centro do disco acionado com estrias em relação à sua outra parte. Os revestimentos pressionados giravam e o eixo primário podia ficar em marcha lenta.
Era impossível trocar as marchas. O motorista relatou, no dia anterior, ele havia rebocado outro carro com o mesmo peso com solavancos. A embreagem e seu princípio de funcionamento exigem operação correta e manutenção oportuna. Sob tais condições, um mecanismo bastante confiável raramente falha. Em conclusão, entendemos que as variedades de embreagem de carro desempenham um papel crucial no funcionamento do veículo, cada uma com seu princípio de operação específico. Reconhecer os sinais de problemas, como dificuldades na troca de marchas ou ruídos estranhos, é fundamental para evitar danos maiores. E garantir a segurança na condução. Manter a embreagem em bom estado não apenas prolonga a vida útil do carro, mas também proporciona uma experiência de direção mais suave e eficiente. Portanto, fique atento aos sinais e não hesite em buscar ajuda profissional ao perceber qualquer anormalidade. A manutenção preventiva é sempre o melhor caminho.